Namastê. Vocês não imaginam aonde a meditação pode levar o nosso corpo e o que ela pode fazer por nós. E é isso que eu vou contar hoje para vocês. Meu nome é Paula Gribel e a gente vai falar hoje sobre meditação, seus benefícios, a sua prática, como que isso reverbera na nossa vida diária. Através da meditação a gente consegue controlar e não desenvolver diversas enfermidades, doenças, atividades mentais potencialmente nocivas. Essa prática meditativa, ela vai levando a uma calma, e essas emoções exacerbadas, elas estão o tempo inteiro dialogando com os nossos órgãos. Então você tá tanto um órgão debilitado, deficiente, enfermo ou que esteja com a sua energia em desequilíbrio, afeta certas emoções e sentimentos no nosso corpo, como esses sentimentos de ansiedade, medo, raiva, afetam diretamente os nossos órgãos. Então, quando a gente, nas práticas meditativas, respiratórias, a gente vai curando os nossos órgãos que estão associados a essas emoções. Por exemplo, o medo está ligado ao rim. Então, quando a gente medita, a gente encontra a nossa essência mais pura. A gente está em contato com uma calma da mente, a gente consegue ter uma entrega. E a gente para de ter tanto querer controlar tudo na nossa vida. A gente passa a ter uma entrega, passa a ser um observador. E isso diminui os nossos medos, porque a gente está aqui entregue. A gente vai administrar as coisas a partir do momento que elas vão acontecendo. A gente não vai ficar se preocupando, né, com essas ansiedades extremas que a gente tem, esses medos extremos. E esse medo vai se acalmando. Então o nosso rim, ele vai funcionando de uma forma muito melhor, muito mais energética. E ele acaba mandando energia para todos os nossos órgãos, né? Então a gente começa a ter muito menos dor lombar, a gente começa a ser uma pessoa muito menos medrosa, muito mais tranquila, muito mais easygoing. Então, assim como a raiva, por exemplo, está ligada ao fígado. Então, se a gente começa a diminuir essas emoções de raiva, o nosso fígado começa a metabolizar muito melhor as gorduras, a gente consegue ter muito menos estagnações e toxinas presas no nosso corpo, desenvolvendo muito menos problemas de saúde ligados a esse excesso de toxinas internas, né? Essa retenção de metais pesados, porque o fígado é o grande processador disso tudo ou o grande acumulador de toxinas. Então, se a gente consegue trabalhar a raiva através desses estados meditativos, a gente consegue amainar a energia do nosso fígado e ele funciona o tempo todo ao nosso benefício. Então, assim como a euforia, esse estado de ansiedade extrema está ligado ao coração, por que as pessoas muito ansiosas, muito nervosas, têm sempre problema de coração? Então, se a gente consegue diminuir a ansiedade através desse controle da mente, através desse foco, através dessa calma mental, você começa a ativar o seu coração espiritual, né? E não o seu coração enfermo. Então, a ansiedade vira amor nas suas relações. A gente começa a ver o positivo e não o negativo das coisas. Assim como a tristeza, por exemplo, a gente tem meditações que são muito eficientes para a tristeza, para uma baixa de energia, para uma depressão, que são meditações que estão mais ligadas ao Mudra Surya, que são meditações que estão ligadas mais a respirações do fogo e que ativam esses estados de apatia, de cansaço, esses estados depressivos. E a tristeza está totalmente relacionada com o pulmão. Então a gente vê que as pessoas que têm tristezas mais profundas, que o sentimento que está ligado ao corpo é a melancolia, essas pessoas acabam desenvolvendo problemas respiratórios, brônquicos, porque elas estão num processo de tristeza, né? Então a gente tem meditações, respirações que a gente consegue ativar a nossa energia de fogo mais benéfica e a gente consegue um grande antidepressivo natural, né? Para cuidar dessa tristeza que se liga diretamente com os nossos pulmões. Se a gente pensasse que 90% das coisas que a gente se preocupa na vida, elas não acontecem. A gente vivencia aquilo que a gente tem medo, mas aquilo de fato não acontece. E essas grandes preocupações o tempo todo, até por a gente viver um clima de insegurança, enfim, e isso ataca diretamente o nosso digestivo. Olha quanta cura a gente conseguir sendo conduzido para um estado de mente pura, que essa prática diária tão simples
vai trazer para o nosso dia a dia, né? Vai trazer para o nosso corpo. Olha quantos órgãos se beneficiam disso, olha quantas doenças a gente deixa de desenvolver, né? Olha quanta longevidade para o nosso corpo a gente consegue e quanto melhor a gente vive, porque a gente para de ter as doenças mentais que são as doenças do século, né? Como a depressão, como a ansiedade, como o pânico, como a insônia, como a baixa estima, simplesmente porque a gente está fazendo a prática mais simples, mais poderosa do mundo. E você não precisa de médico, você não precisa de remédio, você não precisa de gastos financeiros, você só precisa de você com você mesmo. E isso é a grande fórmula, é a grande medicina. Namastê, até os próximos, onde falaremos de respiração, mantras, mudras e práticas.